Noticiário internacional. A Flórida em alerta para a passagem de um dos maiores furacões já registrados. As autoridades se preparam para a chegada do furacão Milton, que vai provocar a tempestade mais forte do planeta neste ano de 2024. No seu caminho em direção à Flórida, há pouco o fenômeno voltou a atingir a categoria 5, que é a mais alta na escala de intensidade dos furacões. Essa tempestade deve tocar o solo amanhã à noite e a previsão é que cruze o estado da Flórida. Os moradores foram orientados a deixar suas casas. Nós temos aqui no nosso telão a imagem do furacão feita do alto e essa animação é feita em cima de fotos de satélite mostrando o caminho do Milton. Eu vou me aproximar aqui para mostrar que ele praticamente nasce aqui perto dessa península, fica no México e vai avançando em direção ao estado da Flórida, que é esse pedaço de terra que fica por aqui. O caminho dele, aqui a gente percebe o olho do furacão, é fazer exatamente esse trajeto, tocando o solo quarta-feira à noite, melhor dizendo, neste ponto mais ou menos, perto da cidade de Tampa, e daí cruzando o estado de oeste para leste. Vejam só o risco desses moradores que estão nesse caminho. E exatamente para conhecer o risco que esses moradores estão correndo, que a gente vai conversar ao vivo em Orlando com a repórter Patrícia Maldonado. Patrícia, boa noite. Em primeiro lugar, esperando que você esteja num lugar seguro, falando com a gente em segurança, te peço para apresentar primeiro o Milton, a força que ele vai chegar e os riscos que ele pode trazer, inclusive para o local onde você está. A sua região vai ser cortada pelo Milton. Com certeza. Oi, Márcio, muito boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados na CNN Brasil. A gente espera que até amanhã a gente consiga estar num lugar bem abrigado, né? Eu vou ficar na minha casa, pelo menos por enquanto, foi essa a decisão da minha família. A gente já sabe um lugar que é um lugar mais seguro dentro de casa e é lá que a gente vai ficar. Falar sobre o poder desse furacão é muito difícil, né? Sobre o poder de estrago que ele pode causar. Hoje o presidente Biden disse que vai ser a pior tempestade a atingir a Flórida em um século. Os meteorologistas dizem ser a tempestade mais forte do planeta em 2024. Os ventos já chegaram a 280 quilômetros por hora. Ou seja, a população está se protegendo como pode. Eu não sei se você consegue ver, viu, Márcio? Mas eu estou em frente à casa de um americano muito gentil. Eles costumam ser muito reservados, mas esse americano chamado Jeff, eu passei aqui na frente da casa dele com o meu carro, vi que ele estava colocando esses tapumes nas janelas, nas portas. Perguntei para ele se eu podia mostrar a casa, ele disse que sim, por isso que eu estou aqui. E aí ele me disse que mora nos Estados Unidos desde que nasceu, ele tem mais de 40 anos, nessa casa há 5 anos, e ele disse que nunca precisou fazer nada parecido, mas que esse ano ele está bastante apavorado, por isso ele está tomando todo esse cuidado aqui com relação à casa hoje. Eu mostrei para vocês mais cedo aqui na CNN que a prefeitura está distribuindo sacos de areia para as pessoas colocarem embaixo de suas portas, né? Mostrei também que abrigos já estão funcionando desde hoje para quem não está se sentindo seguro para ficar na própria casa ou para as pessoas que já receberam ordem de evacuação. Portanto, a prefeitura, né, os órgãos do governo estão fazendo de tudo para que as pessoas não corram risco, estão pedindo para as pessoas seguirem a ordem de evacuação o quanto antes. Não adianta nada sair no meio da tempestade, tem que sair o quanto antes mesmo, até porque as estradas já estão completamente congestionadas, Márcio. Essa fuga dos moradores deve estar sendo bastante difícil, né, Patrícia? E eu me pergunto também sobre a preparação do estado da Flórida. Aí em Orlando, por exemplo, a gente sabe, tem os parques da Disney, os parques da Universal. Conta pra gente como é que está essa preparação por aí. Olha, os parques demoraram um pouquinho para se pronunciar, ficaram ao longo do dia analisando, né, vendo se realmente havia necessidade de fechar. E a gente recebeu agora há pouco os seguintes comunicados, então, vindo das assessorias de imprensa. Universal Studios disse que seus parques abrem amanhã até as 2 da tarde, com exceção do parque aquático, que vai permanecer fechado ao longo do dia. Na quinta, todos os parques do complexo estarão fechados. SeaWorld anunciou que os seus parques de Orlando, incluindo o parque aquático, ficarão fechados amanhã e quinta. Disney anunciou
anunciou que amanhã alguns parques vão fechar às 1h da tarde, outros parques vão fechar às 2h da tarde e eles ainda não informaram como vai ser na quinta-feira, porque eles ainda estão monitorando. Ou seja, a situação é muito grave, a situação é crítica, todo mundo está levando muito a sério aqui em Orlando, porque como eu disse no início, você também, né? Orlando está na rota do furacão, tanto que o prefeito Bud Dyer declarou estado de emergência. Mas pior do que aqui é a situação do pessoal que está na Baía de Tampa. Vamos ver a reportagem. Os americanos mal se recuperaram do furacão Helene e agora precisam se preparar para uma nova tempestade. Com a chegada do Milton, moradores deixaram lixo e destroços gerados pelo Helene em frente de suas casas para que as autoridades recolham o material. A tempestade deve atingir o solo na noite de quarta-feira. As autoridades alertaram principalmente os moradores da costa do Golfo Central e da cidade de Tampa. A prefeita da cidade fez um alerta bem direto sobre a chegada do fenômeno. Helene was a wake-up call. This is literally catastrophic, and I can say without any dramatization whatsoever, if you choose to stay in one of those evacuation areas, you're going to die. A maioria das pessoas recorreu às lojas de material de construção para preparar as casas para a chegada da tempestade. You know, we watch the news and that's how we know when to start boarding up, when to start bringing things in, hanging on the walls and things outside. Placas de madeira e sacos de areia são usados para bloquear a enxurrada e os fortes ventos. Donos de lojas e restaurantes não só precisaram fechar os estabelecimentos, como também tentam conter os possíveis estragos causados pela tempestade. As prateleiras dos supermercados ficaram vazias. Moradores estocaram água, papel higiênico e alimentos não perecíveis. O Aquário da Flórida está transferindo mais de 4.000 corais, pinguins e outras espécies marinhas para Atlanta. O local já havia sido afetado pelo furacão Helene. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um apelo para a população que está na rota do furacão. Most importantly, I've urged everyone currently located in Hurricane Milton's path to listen to local officials and follow safety instructions. If you're under evacuation orders, you should evacuate now. As estradas do estado da Flórida ficaram congestionadas. As principais rodovias de Tampa e Orlando registraram quilômetros de engarrafamentos. Um estádio de beisebol foi transformado num acampamento de emergência para as equipes de resgate. Várias camas improvisadas foram montadas no gramado do campo. Segundo o governo da Flórida, o local deve abrigar até 10.000 pessoas, incluindo equipes de resgate. Mesmo com toda a preparação, a população ainda tem receio e medo do que está por vir. It's kind of scary, you know, a lot of high winds you don't really experience, you know, normally. Just gotta keep going on, you know.